A imagem que geralmente se tem dos Estados Unidos é a de uma nação que exporta liberdade, certo? Mas e se essa não for a história completa? Vamos analisar juntos uma outra perspectiva, uma que é baseada em fontes que mostram um lado bem diferente da história americana. Então, a grande pergunta que vai guiar nossa análise é exatamente essa. Será que a história que a gente costuma ouvir dos Estados Unidos como uma força pela liberdade no mundo é a única história que existe? Ou será que tem uma outra narrativa, uma de expansão e domínio que nem sempre fica tão clara? Ok, então vamos começar do começo. Para entender essa visão alternativa da história, a gente precisa voltar no tempo, mais especificamente para a virada do século XX. Foi ali, segundo o material que estamos analisando, que a base para um novo tipo de império foi construída. A ideia de Destino Manifesto, aquela da expansão pela América do Norte, já era conhecida. Mas o que as fontes mostram é que essa ideia evoluiu. Ela se tornou uma versão 2.0, digamos assim. Focada na competição econômica global, o país produzia mais do que consumia e precisava desesperadamente de novos mercados. E qual era o objetivo final de tudo isso? Onde estava o grande prêmio? Na China. O mercado chinês era visto como um potencial econômico gigantesco. Mas para chegar lá e competir com as potências europeias, os Estados Unidos precisavam de uma infraestrutura global. E isso significava uma marinha de guerra moderna e, claro, bases navais em pontos estratégicos do planeta. E as coisas aconteceram bem rápido. Em 1898, a explosão misteriosa do navio USS Maine serviu de pretexto para a guerra contra a Espanha. Com a vitória, vieram as Filipinas, a escala perfeita no caminho para a China. Logo depois, em 1903, uma revolução muito conveniente no Panamá garantiu a construção do canal que ligaria os oceanos e, por consequência, o império comercial. E se resta alguma dúvida sobre as motivações por trás dessas ações, essa citação de um dos fuzileiros navais mais condecorados da história dos Estados Unidos é bem direta. O general Butler, com as próprias palavras, diz que seu papel não era o de um libertador, mas sim de um agente dos interesses de Wall Street. Um gangster para o capitalismo. É uma confissão, entanto. Agora a gente dá um salto no tempo, direto para a era pós-Segunda Guerra Mundial. E é aqui que aquele projeto que vimos antes não só continuou, como ganhou uma escala muito maior, criando o que as fontes chamam de uma economia de guerra permanente. Pensa bem, a guerra acabou e agora? O modelo expansionista precisava de uma nova razão para existir, uma nova justificativa. E segundo as fontes, essa justificativa veio na forma da ameaça do comunismo. O medo da expansão soviética se tornou o argumento perfeito para manter e até aumentar a presença militar americana no mundo todo. E para a gente ter uma noção do tamanho dessa mudança, é só olhar para os números. Um documento de política ultra-secreto da época, chamado NSC 68, basicamente recomendava um aumento gigantesco nos gastos militares. O resultado? O orçamento de defesa quadruplicou. Sim, quadruplicou, chegando a 50 bilhões de dólares, uma quantia simplesmente astronômica para a época. E o mais impressionante é quem fez o alerta sobre os perigos dessa nova realidade. Foi o próprio presidente e um general de 5 estrelas, Dwight Eisenhower. No seu discurso de despedida, ele usou o termo pela primeira vez, alertando sobre a influência desproporcional do complexo militar-industrial, essa aliança entre as Forças Armadas e a indústria de armas que lucrava com essa economia de guerra. Certo. Então, qual foi o custo real de tudo isso? Essa próxima parte da nossa análise foca exatamente nas consequências, tanto no exterior quanto dentro dos próprios Estados Unidos, sempre com base no material de origem. As fontes descrevem um padrão de intervenção que se repete. Olha só, Irã, 1953, um governo eleito democraticamente é derrubado para proteger interesses petrolíferos. Congo, 1960, apoia um golpe que coloca um ditador no poder por 30 anos. Brasil, 1964, apoia a junta militar que derruba outro governo democrático. Indonésia, 1965, suporte a um golpe que resulta num massacre terrível. E Chile, 1973, ajuda para derrubar o governo eleito de Salvador Allende. O padrão é claro. E é aqui que o contraste fica gritante. De um lado, o discurso público, a retórica, falava-se em espalhar a democracia, promover direitos humanos. Do outro lado, a realidade descrita nas fontes era bem diferente. Era uma realidade de apoio a ditadores, proteção de interesses de grandes empresas e derrubada de governos que não se alinhavam com os objetivos americanos. E essa tensão não acontecia só na política externa, não. Dentro de casa, a tal guerra contra o comunismo também cobrou seu preço. Enquanto o país se vendia como a terra da liberdade de expressão,
A lista negra de Hollywood destruía carreiras. As audiências do Comitê de Atividades Anti-Americanas criavam um clima de medo, uma verdadeira caça às bruxas contra qualquer um que pensasse diferente. Bom, estamos chegando na parte final, que é onde todos esses pontos se conectam. As fontes que analisamos argumentam que existe uma lógica fundamental, um fio condutor por trás de todo esse padrão de comportamento que se manteve por décadas. Isso nos traz a pergunta de $1 milhão. Toda essa luta, todo esse dinheiro, todas essas intervenções, era tudo para deter o comunismo? De verdade? Ou será que o anticomunismo foi, na verdade, uma ferramenta muito conveniente para justificar um objetivo bem mais antigo e fundamental? Então, o material que estamos analisando apresenta o que muitos consideram a prova definitiva. É um memorando de 1948, escrito por George Kennan, um dos principais arquitetos da Guerra Fria. E ele é brutalmente honesto. Ele diz: temos 50% da riqueza do mundo com 6% da população. Nossa tarefa é manter essa disparidade. E para isso, ele diz que é preciso abandonar slogans idealistas e lidar com conceitos puros de poder, preto no branco. Então, o ponto central dessa perspectiva é este: o objetivo final nunca mudou. Seja na busca pelo mercado chinês no século XIX ou na contenção do comunismo no século XX, o fio condutor, a história não contada, sempre foi sobre uma coisa: manter e expandir o domínio econômico e político dos Estados Unidos no mundo. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta, uma provocação para se pensar. Se a gente aceita a premissa deste material, de que esse padrão de manutenção de poder existe há mais de um século, como ele se manifesta hoje? Nas políticas e nos eventos globais que vemos todos os dias? Bom, a resposta para isso, claro, fica em aberto.